sabe, Dalcis, que muitas pessoas, quando começam o ano, fazem planos para o final do ano. Chega no final do ano, elas muitas vezes se frustram porque elas olham para o passado e falam: nossa senhora, eu não fiz nada daquilo que eu desejaria fazer. E um dos grandes problemas é justamente o que essa história conta, que a pessoa, ela pensa no projeto como um todo. E quando você pensa assim, fica grande demais, fica uma carga pesada demais. O que eu sempre oriento as pessoas a fazerem? Pega o teu plano do ano, divide em etapas, como fez esse pintor, esse do mosaico, entendeu? Um dia de cada vez, transforma essas metas pequenas em tarefas diárias, de forma que você pode colocar um tijolinho a cada dia no seu plano. Quando você chegar no final do ano, você vai ver o quanto você conseguiu construir a cada dia. Então, o que mata a coragem de uma pessoa e traz ansiedade é ela olhar aquela obra grandiosa, entendeu? E fica demais para fazer, né? No dia a dia. Então, seja mais humilde. Vai um pouquinho de cada vez, Uma entendeu? pecinha por dia. Com disciplina, com muito amor, com muita tranquilidade, faz aquilo e vive o hoje. Essa é a parte mais importante. O viver o hoje não significa você ser inconsequente com amanhã, não é isso. Mas significa que nós estamos sofrendo porque nós estamos vivendo num tempo que é o futuro que nem ainda chegou. Sabe? Então esse é o nosso grande desafio hoje. E aí isso nos amedronta, porque como o futuro é cada vez mais incerto, a gente começa a achar que ele é catastrófico. E um outro problema que nós temos é valorizar demais o sofrimento. Ô Meire, eu vi uma palestra sua há algum tempo e você estava falando sobre a questão da paciência, explicando um pouquinho o sentido da paciência. E eu confesso que até então eu tinha um entendimento da paciência um pouco diferente daquilo que você falou. Por exemplo, uma coisa que me irritava é quando um casal dizia assim: a gente está junto, primeiro elemento, 40 anos só é possível se tiver muita paciência. Ou então, nessa pandemia, o que a gente precisa é ter paciência. A palavra paciência, no meu modo de entender, parecia uma coisa assim meio de cruzar os braços e ficar meio, sabe assim, meio banana, sabe? Isso, e não é. Sem atitude, sem nada. É diferente, paciência e passividade são coisas diferentes. A passividade é essa postura passiva mesmo, que você fala, não posso fazer nada. Agora, a paciência é uma espera consciente e uma espera ativa. Por exemplo, tudo tem a hora certa. Então, às vezes, eu preciso conversar uma coisa com você, só que eu estou vendo que naquele momento você está cheio de coisa para fazer. Não é o caso de falar. Não é o momento, então eu vou ter um pouquinho de paciência, mas a minha espera é ativa. Eu estou prestando atenção em você. Ótimo. E estou vendo assim, aquele momento o Dalcis está legal para falar, então aí eu esperei a hora certa para poder ter uma conversa com você. Então, a paciência, ela tem a ver com essa atenção que a gente dá ao cenário no momento. Então, quem tem essa postura alerta de pensar antes de agir, porque hoje em dia o pessoal só age, né? A gente é emocional demais, sensacional demais. Eu falo sensacionalismo porque a gente é tudo sensação. É tudo que eu estou sentindo na hora, eu quero fazer na hora, sabe assim? E não para pensar, então não usa a racionalidade. Então, a paciência é você apaziguar a sua ansiedade, sua emoção do momento, aquilo que você quer fazer ali na hora. Pensa com a cabeça, porque é para isso que Deus te deu o cérebro, para você pensar e esperar o momento oportuno e inteligente para fazer as coisas, entendeu? Então, isso tem uma sabedoria. Então, a espera não é passiva, eu estou viajando. Não, é uma espera com propósito. Eu sei o meu objetivo. Inclusive, Roberto, dentro dessa visão, né, de espiritualidade, é aquilo que diz a palavra de Deus, né? Deus tem o tempo para cada coisa. Há um tempo para cada coisa. Tem tempo, por exemplo, de você gritar, diz a palavra de Deus. Tem tempo de você calar. Uhum. Tem tempo de atirar pedras. Tem tempo de recolher as pedras e trazer para bem pertinho. Tem tempo de você chorar. Tem tempo de você se alegrar. Um tempo para cada coisa. Mas na prática é meio difícil, não é? A gente administrar essa questão do nosso tempo e do tempo de Deus. É verdade, porque como a Miri citou, né, a gente faz os nossos castelos, né? Então a gente cria nosso castelo, né? Grande, né? Projetos grandes.
E como projetos grandes, tem etapas a serem vencidas. Então, a gente fica ansioso com aquela etapa não é vencida. Então, nesse momento que a gente delimita o tempo. Santo Agostinho falava muito disso, né? O tempo foi uma criação humana. A gente que criou essas etapas e tal, nunca teve. Para o Senhor não tem, né? Isso, não tem tempo. Só existe o presente, entendeu? Porque o futuro é porque eu estou pensando que aconteça, não aconteceu ainda, e o passado já se foi. Então, essa noção de tempo, eu acho que é uma das grandes dores da humanidade, porque ela cria os seus grandes planos, os seus grandes projetos, e pela dificuldade ou pelas vezes ânsia de não vê-la acontecer, acaba entristecendo, acaba se deprimindo, acaba sofrendo. Quantas pessoas vêm aqui o programa, né? Às vezes, né, Dalci, a gente começa meia-noite, não, mas hoje eu vou alcançar aquilo que eu queria. Sempre fala isso, né? Mas hoje vai ser o dia e tal. Sempre esteve aí. Como a Meire falou mesmo, né? Os problemas se afloraram com a pandemia, a bênção também. Então, a bênção sempre esteve aí. É verdade. A vitória sempre esteve. E sabe que hoje que talvez você esteja percebendo. Eu vou sair convencido desse programa que essa pandemia teve também o seu lado de graça, de bênção, de esperança, porque realmente eu estou me encontrando com dois seres humanos que estão mudando, assim, até a minha percepção. Não sei se porque eu ando muito influenciado por aquilo que eu estou lendo também, né? A coisa é grave, é grave. Eu acho que é tratado de uma forma irresponsável em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil também. Eu acho que a gente é brasileiro demais, sabe? Aquela coisinha assim do jeitinho, tudo para a última hora. Vamos ver, talvez isso dê certo para algumas coisas no nosso país. Sabe assim, feito de última hora, vamos lá, o chá de não sei o quê, reúne todo mundo lá naquela correria e vamos fazer uma festa surpresa, tá tudo ótimo. Ali, sim, o improviso, a despedida de alguém que está partindo para um outro país, não sei o quê. Vamos nos reunir agora, quando vai ser? Vai ser hoje. Que hora que vai ser? 6 horas da tarde. Ufa! Mas esse nosso jeitinho brasileiro, que seria impossível para determinados países, por exemplo, na Europa, coisas assim. Porque eu morei há algum tempo na Itália, por exemplo. Quando a gente fala assim, vamos às 8 horas da noite a gente vai se encontrar, certo? Nós temos aquela ideia assim, 8 horas da noite, mas também se não se encontrar também, manda um recadinho pro WhatsApp, tá tudo certo. E o quanto outros lugares do mundo... Lá é compromisso. Sério, é compromisso. Então falou às 8, 8 horas, entendeu? 8 horas, como assim chegou mais tarde? Olha, a palavra, ela é importantíssima, ela é a primeira manifestação do pensamento no mundo, tanto que Deus faz o mundo através do verbo, né? Então, quando a gente fala, a gente tem que ter consciência do peso do que é a nossa palavra, né? E às vezes aqui, por essa falta de maturidade, o nosso povo é muito imaturo. Então a gente fala levianamente. Né? A gente fala, mas eu falei por falar. Mas, gente, aquilo deu um impacto na outra pessoa. Às vezes a pessoa vai sofrer anos, né? Com aquela coisa que a gente falou sem pensar. E o nosso jeitinho muitas vezes também, né? Vamos lá em casa, nesse sábado aí a gente se vê, hein? Vamos fazer alguma coisa. Como é que eu posso explicar para uma pessoa que mora em outro país que a gente não vai se encontrar nesse sábado? Não, mas ele falou que nesse sábado a gente se vê. A gente se vê, faz um oi, um tchau, mas não necessariamente isso vai acontecer. Talvez seja um momento também nessa pandemia da gente perceber que determinadas coisas, principalmente quando envolve a vida, a gente não pode ser tão leviano. A gente não pode ser tão imaturo, a gente não pode viver tanto na expectativa de, sabe, assim, depois a gente vê, depois a gente acerta. Senão, a gente vai começar a realmente fazer, assim, uns planos, né? Tal coisa vai acontecer em algum dia, em alguma época, no planeta Terra. Meu Deus do céu, isso não significa absolutamente nada. Algum dia, em alguma época, no planeta Terra... Alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Alguém vai fazer. E depois a gente vai falar, estão falando. Quer dizer, é tudo generalizado, né? Que essa pandemia também acorde a gente para algumas coisas, Meire. Tá escancarando, né? O que a gente precisa arrumar em nós, não é os outros. Somos nós. Começa com a gente, entendeu?